Bom dia a todos. Daremos início agora à apresentação de resultados do quarto trimestre de 2025 da MDNE. Eu sou Alan Aquino e apresentando os resultados, Diego Vilar, CEO da companhia, Diego Vanderlei, CFO, e Diogo Barral, diretor de Relações com Investidores. Para fazer perguntas, a dinâmica continua a mesma. Caso você queira falar a sua pergunta, utilize a funcionalidade do Raise Hand, mas caso você queira escrever a sua pergunta, utilize o Q&A, que ao final desta apresentação iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria também de lembrar a todos que eventuais declarações que possam ser feitas durante a conferência são baseadas em premissas da diretoria da MDNE. As considerações futuras não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos e incertezas e dependem de fatores que podem ou não acontecer. Feito esse disclaimer, Vilar, você está com a palavra. Bom dia a todos. Um prazer a gente estar falando aqui com vocês sobre os resultados do nosso ano inteiro de 2025, um ano que pouco menos de um ano atrás eu tinha comentado numa apresentação de resultados como essa, e a gente iria mudar o patamar da companhia, né? A gente iria levar a tanto indicadores operacionais quanto financeiros a uma nova realidade que com certeza iria levar a uma reprecificação da empresa, e acredito que, de certa forma, tudo isso aconteceu e está aqui hoje comprovando o que a gente sinalizou, né, endereçou naquela época. É um prazer, um orgulho grande que eu tenho do time, dos clientes que confiaram e principalmente em vocês também, que depositaram confiança naquela nossa apresentação, já indicando o que era um salto significativo, né? Sem muitas delongas, vamos direto aos números, que é o que importa. Eu pedi para o nosso time de RI fazer um slide, resumo, do que nós realizamos nos últimos 5 anos enquanto Moura do B, em termos de indicadores, tanto operacionais quanto financeiros, e aí falar um pouco sobre cada um deles, né? Então, vou começar aqui por lançamentos. Primeiro a sequência de barras, na parte superior esquerda, onde a gente leva a empresa em 2021, pouco mais de R$ 1 bilhão de lançamento ano, para quase 4 bilhões e 600 milhões, um crescimento médio, né, de 43% por ano. Se a gente só olhar o ano de 24 versus 25, a gente quase dobra. É que óbvio, né? Tem várias explicações para isso. O primeiro é a partir do momento que a gente se sentiu confortável em termos de execução operacional, em dar esse salto de crescimento. Além disso, a estrutura de capital, a gente já vinha desde 2024 com um pagamento recorrente de dividendos, então a gente se sente confortável a seguir. A gente já vinha sinalizando que o mercado tinha espaço para a Moura do B expandir, né? O VSO da gente sempre foi muito forte quando comparado com as outras empresas do médio e alto padrão. E aí, com isso, a gente entendeu que nós éramos capazes, aliás, somos capazes de poder agora sim operar bem, entregando bons resultados com esse novo patamar, né? Então, apresentamos os projetos, reagiram em vendas, que já migrando para um pouco mais à direita, as vendas líquidas alcançam um patamar um pouco maior do que 3,5 bilhões, né? Um crescimento médio anual de 28% em vendas. É óbvio, né? Quem acompanha bem o mercado imobiliário como vocês, sabe que os lançamentos não acontecem no day 1, no dia 1, né, de cada ano, eles acontecem ao longo do ano, conforme suas aprovações, seus desenvolvimentos, sua estratégia de comercialização. E aí, com isso, a gente ainda não atingiu o patamar de vender e lançar no ano, porque a gente não está no seu estabilizado, né? Então, prova disso, que à direita o nosso VSO sempre muito forte, né? Fechamos o ano com praticamente 52% de VSO, uma leve queda em relação ao ano de 24, mas praticamente irrelevante, pouco mais de 2 pontos percentuais. Isso também reflete, né, o time dos lançamentos, né? A gente fez lançamentos robustos já no finalzinho do ano, o que leva a gente já a começar bem, né? O primeiro trimestre de 2026, aqui já dando até uma cor para vocês. A gente já fez nesse momento o primeiro tri do ano passado, então a gente está caminhando para superar ele, mirando mais
E tem que superar mesmo, porque mudamos de patamar, então a gente tem que estar mais próximo dos últimos trimestres, né, do que em relação ao primeiro tri de 25. Então o VSO segue forte, segue nessa mesma toada, não tem no curto prazo nada que sinalize a gente que mude essa nossa intenção de seguir lançando e seguir vendendo nos patamares que vocês estão vendo para o ano 2025 ou mais até. O estoque da empresa, no que pese que ele cresceu nominalmente, atingiu a marca de quase 3 bilhões e meio, ele é muito saudável, né? Ele, hoje, diante da velocidade de venda atual, ele performa 10 meses, é o segundo menor patamar dessa série histórica que está aqui na tela, né? Só perde para 2021, onde o estoque era muito menor, o tamanho da empresa era outro, mostrando o quanto saudável. E eu acho que o indicador mais saudável ainda é o quanto está pronto, né? O que é irrelevante diante do todo. É um estoque ainda muito novo, ainda em desenvolvimento. Aliás, uma coisa que é muito importante, que eu gosto de dar aqui para vocês detalhes, é que se a gente transformasse todas as obras em andamento da Moro do B, elas estariam um pouco mais de 50% prontas. Ou seja, o avanço físico da obra estaria na casa hoje dos 53%. Mas quando a gente olha todo o produto que a gente ofertou ao mercado dessas obras, eles estão 80% vendidos. Né? Então a gente está muito mais veloz na comercialização do que as nossas premissas iniciais, posto é que está até refletindo aqui no plano de execução. Então não é à toa que o estoque da empresa é um pouco acima de 100 milhões, estoque pronto, pouco acima de 100 milhões e recente. Então, não traz nenhum tipo de preocupação, é simplesmente porque a gente mudou de patamar. Aqui já saindo dos indicadores operacionais e migrando para os indicadores financeiros, vamos seguir a mesma lógica, parte inferior esquerda para a direita, receita líquida, fechamos o ano 2025 com um pouco mais de 2 bilhões 350 milhões de receita líquida, um crescimento médio anual de 40%. Deixamos de longe, né, aquela empresa de 2021 de 620 milhões de receita. Eu me lembro que comemoramos a marca quando rompemos 1 bilhão de receita. Agora a gente já rompe os 2 bilhões, caminhando para bem mais do que isso esse ano. Então, fico bastante confortável com esse patamar de receitamento de operação da empresa. E aqui o mais importante é que, mesmo crescendo significativamente a receita, fomos capazes de manter a margem bruta da companhia, tá, em patamares conforme prometidos, né? Quando a gente compara também com as empresas de médio alto padrão, são patamares de excelência. Fechamos com 35% de margem bruta o ano de 2025, melhor do que o ano de 24, melhor do que o ano de 23, 22, perdemos apenas para o ano de 2021, onde o nível de receitamento e de projetos eram bem menores do que hoje. Tá? E aqui, na visão do investidor, eu digo sempre dentro da Moura do B que nós temos dois propósitos muito claros. Primeiro, e não é que ele é o mais importante, ele é igualmente importante ao segundo, é entregar o produto que realize os sonhos e o encantamento do nosso cliente, né? Quem é do mercado imobiliário tem a oportunidade muito única de vender sonhos para as pessoas. A casa própria é o sonho de todas as famílias no Brasil e no mundo, e a nossa obrigação de fazer isso com confiança, encantamento e qualidade e excelência é o que nos move, tá? Mas a gente não pode ser ingênuo. Se não formos capazes de fazer isso e rentabilizar da melhor forma o nosso investidor, a safra de produtos encantadores não tem segunda, terceira ou quarta colheita, né? Ela vai parar na primeira. Então a gente precisa também fazer isso de forma eficiente e com a melhor alocação de capital. Para fazer isso é uma engenharia robusta, é uma capacidade de compra de terreno, assertividade no produto para que você possa precificar melhor, trazer maior demanda e aí com a escassez você conseguir margens melhores, deixando ganha-ganha para os dois lados, também para o cliente. É importante que o produto se valorize ao longo da execução, né? Isso, uma marca forte permite você fazer isso. Terreno com boas localizações. Então, aqui o que importa ao investidor é que saímos de um lucro líquido de 85 milhões em 2021 para 420 milhões em 2025. E aqui é um importante. A gente começou o ano de 2025 com o mercado informando que olhava pouco menos de 300 milhões. Acho que o número exato talvez tenha sido 280, 270 para 25. E aí, numa conferência como essa, eu acredito até que foi a do primeiro tri do ano passado, eu comentei aqui que o mercado estava errado.
a gente estava guiando a empresa para pelo menos 350 milhões de reais. Esse foi o número que eu dei para vocês. E aí depois a gente deu uma outra renovada mais para o final do ano, falamos, olha, está mais próximo dos 400, 350 era piso, e aí fechamos com 420, né? Fizemos recentemente um follow que guiamos, inclusive, para outro patamar de lucratividade, mas o mais importante é que a média de crescimento de lucro no ano foi na casa dos 50%. E aí aqui naturalmente se traduz no que é importante, onde a gente é competitivo, onde a gente ajuda o capital a fluir para que a gente continue esse ciclo de propósito de produto imobiliário, é a rentabilidade média do nosso patrimônio, atingiu a marca de 27,5%. Aliás, patamar de empresas excelentes de Minha Casa Minha Vida, que fazem mais do que isso, é um outro tipo de business, que logo, logo também a gente vai estar fazendo com a Única e vai ter importância nos nossos indicadores financeiros, mas eu tenho certeza que aqui também é um indicador que surpreendeu o mercado. A gente estava guiando para 20 baixo e a gente chegou, na verdade, a 20 alto. Tá? Uma outra ponta importante do qual a gente tem bastante orgulho de ter cumprido com o que a gente combinou com o mercado. Aliás, eu diria que a gente, de alguma forma, surpreendeu um pouco. Seguindo adiante, por favor, Alan. Fizemos no iníciozinho desse ano, na verdade, abrimos o mercado de equities, inauguramos ele para 2026, uma captação de 483 milhões de reais, né? Fizemos um follow-on com preço da ação a 25. Acho que todos os investidores ou acionistas que exerceram a sua prioritária e passaram a ser nossos novos acionistas devem estar muito felizes, né? Compraram um papel a 25 reais, ontem fechou a um pouco mais que 32. Então, um ganho expressivo na sua rentabilidade. Essa confiança nessa valorização e no preço da ação se refletiu na demanda, foi demanda recorde de todos os dias recentes feitos. Né? A gente teve o livro oversubscribed mais de 6 vezes, tanto na base quanto no Horist. Se fosse só a base, muito mais do que 10 vezes, tá? E tivemos o prazer, né, e o privilégio de poder trazer bons nomes, né, fundos que nos orgulham muito em depositar confiança na Moura do B, né? Então, quase 90% é de long onlys, apenas 13%, por desejo nosso, inclusive, que ajuda na liquidez diária, foi de hedge funds. A geografia do fundo também por uma composição, até eu diria por uma certa pressão do próprio fundo ligando para mim, para Barral, pedindo alocação, foi de 63% de nacional, 37% de estrangeiros, estrangeiros nomes ultra qualidade, no nacional também, tá? Então, foi uma operação muito bem coordenada pelo banco, os bancos do nosso sindicato e, ao mesmo tempo, também pelo resultado da empresa mais recentemente. Seguindo adiante, aqui eu acho que é bem importante, muitos de vocês já estar sabendo, a gente soltou um fato relevante sobre isso. Como a Moura do Beco, que vocês conhecem bem, agora é uma empresa focada no segmento de luxo e altíssimo padrão. A Mood também, que vocês conhecem bem, é uma empresa que ficou alocada na classe média. E no follow-on a gente fez uma captura de recursos para uma parte ser utilizada para a expansão e crescimento da Única. É, Consolidamos agora uma empresa com três verticais muito claras para buscar a liderança absoluta no mercado imobiliário do Nordeste e ter uma relevância nacional, ocupando apenas a região do. Apenas não, né? Toda a região do Nordeste. E a gente sentiu falta, tanto na comunicação para cliente, quanto também no engajamento de todos sobre uma única empresa. A gente deixa de ser, numa comunicação como essa que eu estou tendo com você, somente Moura do B, e a gente passa a ser três companhias, e essas três companhias estão agora embaixo de uma maior, chamada MDNE, e aqui tem vários trocadilhos, né? Duas primeiras letras são óbvias, né? Moura do B, a MUD também começa com M e termina com D, mas NE, Nordeste, que nos orgulha muito, é disso que a gente quer ser sempre lembrado, somos líder e referência para o mercado imobiliário do Nordeste, trabalhando no Nordeste, e também negócios de excelência. Tá? A gente não pode não ter aqueles dois pilares que eu falei há pouco, a excelência e o encantamento para o cliente, a melhor rentabilidade para o acionista, então a gente tem que fazer as duas principais atividades de forma excelente. Então, Moura do B, Negócios de Excelência, MDNE, é a empresa agora de comunicação oficial e institucional das três companhias. E aí, nesse mercado, né, principalmente no Follow, eu falei muito sobre isso, também demos guidance recentemente. O nosso alvo não é para esse ano, objetivamente, até porque também pode ter bandas de variações.
é que essa empresa esteja consolidada com 2,5 bi no veículo Moro do B, 1 bi de MUD e 1,5 bi de Única. Tá? A gente já acredita que no ano que vem 1,5 bi de Única é o que vai estar acontecendo, é nisso que a gente está comprometido. A MUD, a gente crava 1 bi não por demanda, mas porque em Brasil de 15% de juros, o desafio da classe média é ainda significativo, tanto para o financiamento imobiliário, quanto do financiamento da produção, quanto também do enquadramento de renda. Porém, mesmo com esses ventos contrários todos, e o tempo todo a Moody sempre navegou com vento contrário, ela foi capaz de rapidamente crescer, performar mais de 1 bilhão de vendas, mais de 15 projetos simultaneamente sendo executados, ter VSO mais forte que a Muro do B, né? O VSO da Moody já bate os casas dos 60%, e também a gente consegue ter uma rentabilidade bastante atrativa em linha com o que vocês viram há pouco com a DRE da Moura do Verde. Tá bom? Seguindo adiante, dá um overview do que lançamos até o momento. Não é o que nós vamos lançar no TRI, é o que lançamos até o momento. Aqui é uma foto que eu gosto muito de mostrar, né? Que essa região toda que vocês estão vendo, todos esses prédios no centro aqui com o shopping, é uma área de desenvolvimento que começou com o Moura do B, migrou para a Mood. A gente já tem lá os 3 pins laranjas ao fundo da tela, com 3 empreendimentos do passado entregue pela Moura do B, uma área toda desenvolvida pela empresa, todo o sistema viário, parque, shopping, tudo mais foi um desenvolvimento imobiliário da Moura. E agora a gente já vai para o terceiro Mood, não, quarto Mood, na verdade, nesse bairro, chama-se Mood Shop. A gente já tem o Arborê, o Miraflor, o Mood Kennedy, agora o Mood Shop, um lançamento de sucesso, tá? Que trouxe uma excelente performance de vendas para a Moura do B já nesse trimestre, aqui agora em Fortaleza. Na sequência, também tivemos mais um produto nosso da linha Bitclays, aí nesse o litoral norte de Alagoas e sul de Pernambuco, chamado Costa dos Corais, né? É um dos lugares mais bonitos de praia do mundo. E aí aqui a gente já está lançando o nosso segundo Bitclays nessa região de Alagoas. Primeiro foi o Bitclays Patacho, agora o Bitclays Milagres, um dos endereços de praia mais famosos do Brasil e tem sido também um grande sucesso de vendas, tá? Seguindo, em Salvador, em parceria com a Alus, a gente adquiriu um terreno deles no Shopping da Bahia, antigo Shopping Iguatemi, e desenvolvemos um projeto conectado com o shopping chamado Beach Class Bahia em regime de condomínio fechado, assim como o Beach Class Milagres, o Moodilau Incorporação. Esse tem sido briga, gente. A gente tem mais de 300 contratos, mais de 320 contratos pagos. Um projeto que particularmente me surpreendeu por demanda, ele é razoavelmente grande e que nos animou muito. A gente tem dois outros terrenos com a Alus nessa mesma localidade, então provavelmente logo logo vai vir também mais outro projeto. Então, até o momento, né, o Year to Date aqui, como o Barral gosta de apresentar para vocês, esses foram os 3 lançamentos. Temos mais para fazer ainda nesse trimestre. E aí, com isso, quando a gente vem falar aqui dos dados operacionais e financeiros do primeiro TRI de 2026, espero que a gente também traga surpresas, tá bom? Eu encerro minha apresentação por aqui, passo a palavra agora para Diogo Barral, nosso diretor de RI, volto ao final para a gente bater um papo com o Q&A de vocês, tá bom? Um abraço, boa apresentação. Bom dia a todos, obrigado, Vilar. Vamos dar mais um detalhe aqui, uma cor dos nossos dados operacionais. Iniciando com os lançamentos, a companhia no quarto TRI acumulou 990 milhões, a gente cresceu 115% em relação ao mesmo período de 2024 e apresentamos uma redução de 26,2% em relação ao terceiro TRI, um TRI em que a companhia teve um lançamento ali, um volume mais robusto de lançamentos já programado, já previsto no modelo de condomínio. Quando a gente passa para a visão anual, a gente lançou 3,7 bi em condomínio, 900 milhões em incorporação, que basicamente foram projetos da nossa linha de média renda, a MUD, e acumulamos 4,6 bi no ano, um crescimento ali bem relevante, 80, quase 81% em relação ao ano de 2024. Passando para as vendas, a mesma visão aqui, o detalhe tri a tri. Comercializamos quase 700 milhões no quarto tri, crescemos 34% em relação ao quarto tri de 24 e apresentamos uma redução de 35% em relação ao terceiro trimestre. Já na visão anual,
alcançamos a marca ali dos 3,5 bi comercializados, crescemos 51% em relação ao ano de 2024. E no lado direito aqui da tela, mais alguns indicadores importantes e relevantes operacionais. A gente fala de distrato e VSO. Sobre os distratos, eles representaram 8% da nossa venda bruta. E aí, quando a gente elimina da conta a migração e a mudança de titularidade, esse número passa a representar apenas 2% da nossa venda bruta. E aqui o melhor indicador da história da companhia, né? Um índice bem saudável, em linha aí com o que a gente vai falar para frente com relação à velocidade de venda também. VSO, a trajetória a gente já comentou no início da apresentação. A companhia apresentou uma VSO de 52% nos últimos 12 meses e uma VSO de lançamento de 55%. Então, comercializamos 55% de tudo que foi ofertado em projeto lançado ao longo do ano de 2025. Caminhando aqui para o final, dos nossos dados operacionais, a gente traz o estoque. O Diego também já passeou bem sobre o número e eu acho que vale reforçar mais uma vez. A empresa cresceu, lançamento, mas a nossa VSO saudável reflete um estoque ali também num patamar bem interessante, 3,5 bi ao final do ano. E aí, dois pontos importantes: a gente apresenta uma redução no indicador de cobertura do estoque, saindo de 11 para 10 meses de cobertura, muito em linha, inclusive, com a região Nordeste. E aqui outro dado mais importante ainda são as nossas unidades concluídas. O estoque pronto da companhia representa apenas 4% do nosso volume total. Quando a gente olha o Land Bank, fechamos o ano com 60 terrenos, representando 11 bi em VGV potencial, dos quais 75% foram adquiridos via permuta e 25% em cash. Projetos em andamento, a gente passa pelo ano de 2025 com 61 projetos em andamento, 40 no modelo de condomínio e 21 no modelo de incorporação. Para fechar, a gente sempre traz aqui a nossa programação e previsão de entregas ao longo do próximo ciclo da companhia. Em 2025, a gente entregou 14 projetos. Para 2026, a gente tem 16 projetos para serem concluídos, 11 no modelo de incorporação, desculpa, 11 no modelo de condomínio e 5 no modelo de incorporação. E já no início do ano a gente já começou com entregando projetos, 2 condomínios aqui em Recife, e ao longo do mês de março a gente tem mais 2 projetos para serem entregues lá em Salvador, um condomínio e uma incorporação. Eu passo para Vanderlei, ele vai agora mostrar o reflexo desse bom operacional nos nossos indicadores financeiros. Bom dia, pessoal. Obrigado, Barral. Começando aqui os destaques financeiros pela receita líquida, a gente fechou o quarto TRI com 705 milhões de receita, pouco mais de 90% acima do que foi o quarto TRI de 2024 e cerca de 28% acima do terceiro TRI de 2025. No ano a gente acumulou 2.300 de receita aproximadamente em 25, 50% maior do que foi o ano de 2024. Tanto receitas de incorporação quanto receita de condomínio cresceram aqui de forma importante. Um destaque aqui para a receita do condomínio, que cresceu quase que dobrou, mais do que dobrou aqui o seu número, dado naturalmente ao volume de lançamentos que foram feitos no período. É natural que esse crescimento venha. A gente também tem uma parte do receitamento do condomínio que é diferido ao longo da execução do projeto, principalmente as taxas de administração. E a gente vê que nesse patamar de operação que a gente está rodando de entre 4 e 5 bi, a gente ainda está com um receitamento que tem um volume grande a crescer. Aqui para um patamar de empresa de 5 bi, é de se esperar que a gente rode 4 bi baixo aí de receita, dado a dinâmica da receita do condomínio. E a gente ainda tem, né, um volume grande de resultado aqui para trazer nos próximos anos. E aí, seguindo para lucro bruto, a gente fechou o quarto TRI com 237 milhões, aqui muito em linha com o que foi o terceiro TRI de 2025, porém 90% acima do que foi o quarto TRI de 2024. O detalhe da margem aqui, que a gente fechou o TRI com 33,7, muito em linha com o que foi o quarto TRI do ano de 2024, porém
abaixo aqui do que foi a margem do terceiro tri de 25. A gente sempre relembra a volatilidade que tem a margem do condomínio, que é oriundo de como a gente compra o terreno, né, dos terrenos que a gente reconheceu no trimestre. Nesse TRI em específico, a gente reconheceu terrenos que tiveram muito cash envolvido na sua comercialização. Um destaque aqui para o Infinity Recife, que foi 100% em cash, e também os outros terrenos também tiveram uma parcela relevante de cash. A gente vê que o lucro em si não muda tanto, né? O lucro bruto ficou bem em linha com o terceiro TRI. O que cresce naturalmente é a receita, né? E o custo, dado que o custo que você pagou em cash entra aqui no nosso resultado. E aí, quando a gente olha o ano fechado, a gente fechou com 858 milhões de lucro bruto, 54% acima do que o ano de 2024. E a margem aqui não tão volátil, né? Porque você olha um horizonte maior, a gente apresentou 36,4 aqui ajustada de juros capitalizado, quase um ponto percentual maior do que o ano de 2024. Na participação do lucro bruto, 40% vindo da incorporação, 60% do condomínio, e a margem consolidada da incorporação ajustada 33,8% e do condomínio 38,4%. Seguindo para as despesas, a gente entregou as comerciais 211 milhões, muito em linha percentualmente sobre as vendas do que foi 2024, patamar de 5,6%, patamar bem coerente com o que a gente roda em nossas viabilidades. Nas administrativas, a gente fechou o ano com 126 milhões. Aqui sim a gente teve um ganho percentual tanto em relação às vendas quanto em relação à receita. Naturalmente, a empresa crescendo seu top line, não necessariamente as despesas administrativas crescem na mesma proporcionalidade, o que a gente acabou apresentando aqui uma diluição importante que contribui para o nosso ganho operacional. Aí seguindo aqui para o EBITDA, a gente fechou o quarto TRI com 138 milhões, foi o melhor EBITDA dos trimestres, entre os trimestres do ano. Acumulamos 490 milhões de EBITDA, uma margem no ano de 20,8%. Isso representa um crescimento de 70% em relação ao EBITDA de 2024 e um ganho de mais de 2 pontos percentuais na margem, né? Ali mais ou menos vindo um ponto do lucro bruto e um ponto da diluição das despesas, que é importante aqui para a companhia. A gente sabe que com os resultados que vêm, com a Única principalmente, a gente tem capacidade de ainda melhorar esse número, pelo menos é o que aponta aqui os nossos modelos. No lucro líquido, a gente fechou o quarto TRI com 112 milhões, uma margem líquida no TRI de 16% aproximadamente. No ano, a gente acumula 420 milhões de lucro líquido, 67% acima do que foi o ano de 2024, há uma margem líquida de 17,8% consolidada do ano todo, maior, quase 2 pontos percentuais do que o ano de 2024. E aqui o mais importante é nosso retorno, fechando o ano, como o Diego já comentou, 27,5% de ROI, quase que 10, não, exatamente, né, 10 pontos percentuais maior do que o ano de 2024. A gente sabe que nesse trimestre a gente teve o evento da divulgação dos dividendos, do qual foram divulgados e não pagos ainda, então a gente tem, né, os dividendos saindo do patrimônio e indo para o passivo. Com isso, o nosso ROI naturalmente aumentou um pouco, cerca de 2 pontos percentuais. Se a gente fizesse um ajuste, seria um ROI de 25, que ainda é um ROI muito positivo e alinhado com o que a gente vem conversando com vocês. Resultados a apropriar na incorporação, 394 milhões, um crescimento de 35% em relação a 24. Aqui a gente vê quanto vem crescendo a nossa operação, quanto de resultado a gente ainda tem contratado para trazer para o futuro. E a margem também crescendo, que é um ponto bastante positivo. Nossa margem REF atingindo 36%. Nos resultados apropriados de condomínios, na venda fechada, ficando muito em linha em relação aos valores nominais, 40 milhões de lucro a reconhecer, uma margem que roda ali perto dos 30%. E nas taxas de administração, crescimento de 41%, 409 milhões de taxas a reconhecer. Aqui, naturalmente, lançamos muitos condomínios no ano e aumentou muito ali o backlog de taxas que a gente tem a reconhecer quando esses condomínios forem avançando fisicamente. E para fechar os destaques financeiros, a gente traz caixa e endividamento. No trimestre, a gente teve uma variação de dívida líquida de 78 milhões.
dos quais 51 milhões veio da distribuição de dividendos que a gente fez em novembro, né, que a gente pagou efetivamente, e 27 milhões foi da própria operação. Né? Com isso, a gente fechou o ano com 324 milhões de dívida líquida, o que representa sobre o nosso patrimônio na época 21,4%. Aqui é importante relembrar que em dezembro a gente fez uma divulgação de dividendos na casa dos 350 milhões, do qual a gente ainda não pagou, como eu comentei. Isso sai do nosso PL, naturalmente, e aumenta esse indicador aqui de dívida líquida sobre o PL, que seria na casa dos 17% se a gente fizesse um ajuste aqui. E aí também é importante lembrar, a gente em janeiro, Diego comentou, a gente fez a operação de follow-on, entraram cerca de 460 milhões de caixa na companhia, líquido. Isso fez a gente virar caixa líquido ali no início do ano, né? Mas naturalmente esse dinheiro entrou para a gente tocar a operação da Única e também outros negócios importantes aqui na companhia. Então a gente segue num cenário de crescimento, mas não passando aquele target de dívida líquida que a gente sempre comentou de 20%. Porém, quando a gente olha o ano de 2025, já considerando que a gente tem dividendos para pagar, a gente não deve passar dos 15%. A gente deve rodar entre 10% e 15% de dívida líquida, é o que a gente tem aqui no modelo, já considerando o pagamento dos dividendos. E eu encerro aqui o financeiro, passo para a Alan aí seguir com as perguntas e respostas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vanderlei. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso você queira falar a sua pergunta, utilize o Raise Hand, mas caso você queira escrever, né, a sua pergunta, utilize a funcionalidade do Q&A. A primeira pergunta vem aqui de Herman Lee, do Bradesco BBI. Herman, seu microfone está aberto, pode seguir com a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui. Duas perguntas aqui, tá? Primeiro, em relação à dinâmica de preços do metro quadrado, mas olhando os projetos de alto padrão, né? A gente viu uma evolução relevante ao longo dos anos, agora praticando preços que antes nunca foram praticados. Aí tem uma parte aí que é do cenário competitivo, mas também dos produtos em si que talvez estavam em falta aí nas regiões, né? Só queria entender um pouco como vocês estão vendo essa evolução dos preços, se continua crescendo ou se já está chegando a um patamar mais estável. E a segunda pergunta é em relação à Torna, que é uma linha que é um pouco mais difícil de projetar, mas queria entender um pouco mais quão relevante isso aí deve ser na composição da receita em 2026, caso vocês tenham alguma expectativa aí. Obrigado. Oi, Herman, bom dia. Obrigado pela pergunta. Eu vou endereçar a primeira e quase nada da segunda, e deixo para a Vanderlei explicar ela. Sobre a primeira, a dinâmica de preço realmente teve um ganho significativo, mas também porque a gente mudou o patamar de produto, né? Todos os produtos da Moro do B, seja o que a gente vai lançar ou o que já está lançado, eles são corrigidos no mínimo mensalmente pelo INCC, tá? A gente não tem tabela que a gente para de corrigir, não. Todo mês é uma tabela nova, no mínimo pela correção. Obviamente que aquele produto de incorporação mude, que seja mais tracionado, a gente dá uma pedalada maior no preço para poder garantir margem, mas sempre lembrando que a gente deixa um espaço para valorização também para o cliente. É fundamental, né, para a gente reciclar esse efeito positivo, é que o cliente também não chegue no final do ciclo achando que seu imóvel está valendo menos do que ele pagou. Tá? A mudança de patamar também se dá por terrenos melhores, mais bem localizados, ou até mesmo desenvolvimento de bairros como o do Novo Cais que a gente fez. Né? A gente, num passado não tão distante, comercializava lá a 18 mil, sobre a mesma base. Um produto que a gente já lança hoje é a 21, e agora o próximo lançamento desse ano já vem a 23,5. Então, isso são valores reais de ganho, tá? Então, a gente não viu ainda um arrefecimento no crescimento do preço nem na demanda, tal qual acho que viram em São Paulo para preço, não sei como é que está exatamente a demanda. É, mas também um dos motivos é porque a escalada de preço na nossa região não foi nem de perto parecido com o que aconteceu em São Paulo, né? Então, eu diria que foi de forma mais sustentável o crescimento do preço. No outro ponto, a Torna tem muita relevância, sim, no nosso balanço, principalmente por conta do tamanho do mix, do condomínio fechado. Em 2026 deverá se repetir nessa mesma forma. Agora, óbvio que daí para frente, como eu tinha dito ali, né, o condomínio, eu tendo projetar a empresa com um nível de condomínio um pouco menor, porque eu acho arriscado
imaginar que daqui para frente a gente vai fazer o que fez de condomínio em 24, 25 e vai fazer em 26, tá? Mas aí é por conservadorismo. É óbvio que tiver mercado para isso, a gente vai expandir mais. Mas lembra que o rebalanceamento de mix se dá para uma migração de produtos para a única. Tá? E o Vanderlei, se quiser dar uma amplitude maior de dados sobre Torna, está com você. Boa, obrigado, Herman, pela pergunta. Só complementando aqui o volume de torna representatividade, em 2025 a gente fechou mais ou menos 40% da receita bruta ali da companhia foi relativa à torna. Em 26 a gente enxerga algo muito próximo, né? O que vai naturalmente acontecer é que a receita vai crescer, né? A gente já vai falar de uma receita ali mais próxima de 3 bi, então é natural que a receita de torna para o ano de 26 também cresça, mas ficando numa mesma proporcionalidade em relação ao percentual. Porém, quando a gente olha a margem do condomínio em si, a gente vê uma margem um pouco melhor em 26 do que foi em 25, basicamente pela composição dos terrenos que a gente vai lançar esse ano, de proporcionalmente ter menos cash do que em 25. E aí, quando a gente olha para 27 e à frente, né, naturalmente vai depender muito do plano de negócio. Como o Diego antecipou, a gente fala nos 2,5 bi de condomínio, né? Naturalmente que se a gente conseguir lançar mais do que isso e tendo mercado, enfim, e mão de obra para produzir, a gente vai sim lançar mais, mas considerando esse patamar de 2,5 bi, é de esperar que a receita da Torna vá diminuindo aos poucos à medida que a incorporação vai crescendo, e aí no todo você vai ter um equilíbrio e uma mudança ali, o condomínio representando um pouco menos e a incorporação representando um pouco mais. Bastante claro. Vilar, Vanderlei, obrigado e bom dia. A próxima pergunta vem de Herman Lee, do Bradesco. Herman, seu microfone já está aberto, pode continuar. Desculpa. Matheus Meloni, do Santander. Opa, opa, bom dia pessoal, tudo bom? Obrigado pelo espaço aqui. Do nosso lado, algumas perguntas aqui sobre a Única, né? Então, eu queria entender um pouco como é que vocês estão vendo a VSO desses primeiros projetos, né? E como é que vocês esperam essa evolução, né, ao longo dos trimestres aí. E também entender um pouco a dinâmica de pró-soluto desses projetos, né? Tanto a questão de volume e de inadimplência. E aí também, outra também sobre a Única, assim, entendendo com essas mudanças do programa, e também a isenção do imposto de renda e tudo mais, então as condições do programa melhorando bastante aí, queria entender um pouco se vocês têm espaço e para tentar talvez antecipar mais lançamentos aí para a Única, tá? Então, do nosso lado é isso. Obrigado. Bem, Matheus, bom dia. Vou interessar aqui as suas duas partes da pergunta, tá? Primeiro, eu não tenho ainda absolutamente nada de relevante de dado para dar para você de VSO, de Prosoluto, sobre a Única, porque a gente está fazendo recolhimento de pastas e aprovação de crédito na Caixa Econômica para os dois produtos que são sob gestão da gente, tá? E que a Direcional ainda está aguardando e a gente também a aprovação do CAD para que eles possam entrar. O mesmo a gente dos dois da Direcional, que é ela que está fazendo a gestão para que a gente possa entrar. Então, é melhor a gente esperar mais uma fotografia do primeiro e do segundo tri do ano para poder te dar dados que sejam significativos, né? Falar que um produto está com 40 pastas, com 30 aprovações na caixa para via de assinatura, ainda é muito cedo, né? Tem uma semana que está se tratando o produto, não está lançado, ele está em pré-lançamento, né? A gente nem abriu o stand de vendas ainda, está abrindo na semana que vem, então é muito cedo. Acabei de fazer o volume para pegar o dinheiro para crescer a única e eu ainda estou precisando botar de pé. O plano que a gente combinou na época do Fulon está mantido, tá? Vai ser cumprido sem a menor dúvida. E estamos trabalhando e iremos entregar o VSO esperado e o percentual de vendas disso. Mas é muito cedo ainda, né? A gente está ainda nos primeiros dias de março. Eu comecei agora, junto com todo o time da Única, a fazer essa oferta ativa. Então, não é suficiente para a gente dar dados ou de pró-soluto, ou disso eu estou aprovando ainda crédito, né? Ou basicamente a gente vende, né, desligado com a caixa, dentro do método padrão, tá certo? Então não tem tanta dúvida sobre isso. Com relação
A segunda parte da pergunta dele foi o que mesmo? Eu agora já me perdi. Você podia repetir, Matheus? Opa, claro. A segunda parte foi mais em relação, assim, com o programa, as condições do programa melhorando Ah, bastante, né? Queria ver se perfeito. vocês cabeça antecipavam Perfeito, o Matheus. lançamento. Tá claro aqui. Eu acho até que vou responder uma parte de uma outra pergunta. A gente está bastante animado. Primeiro, eu queria dar uma amplitude antes de falar sobre estar animado. A nossa região, quando a gente foi fazer pesquisas, quando eu digo a região, é três capitais importantes do Nordeste: Salvador, Recife e Fortaleza. A gente tem um mercado de Minha Casa Minha Vida muito importante para o Brasil, tá? Cujo faixa 2 está atendido entre demanda e oferta em cerca de 60%, mas o faixa 3 em torno de 20%. Isso por si só, independente da questão do imposto de renda, da isenção do imposto de renda até R$ 5.000, o que libera mais espaço de comprometimento de renda, e traz da informalidade algumas pessoas para declarar, para poder ter renda comprovada, para poder encaixar. Independente também agora da mudança de teto, né, que ainda não foi anunciado, mas provavelmente vai acontecer, mas da mudança da renda, gera impacto. Mas a gente já tinha uma parte significativa do mercado largado, apesar disso, né? Então, é cada vez mais notícias para trazer um otimismo de que os produtos com boa localização e com preço correto vão ter uma performance de vendas boas, superiores à média normal, né? Então é isso que a gente está amparado. Eu acho que o próprio Ricardo, na conferência dele, ele falou que o primeiro TRI começou muito bem de vendas do produto da Direcional no Nordeste, onde ele acredita que vai expandir. Então, eu estou dizendo aqui a vocês, essas notícias mais recentes, elas vêm ainda mais a impulsionar a realidade do nosso mercado, tá bom? Então, eu acho que com isso eu consegui responder. Se você tiver alguma dúvida, tá aberto aqui o microfone para você. Fechado. Não, super claro. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta vem de Gustavo Fabres, do BTG. Gustavo, seu microfone está aberto, pode seguir com a sua pergunta. Oi, pessoal, bom dia. Tenho duas perguntas aqui do meu lado também. A primeira seria mais especificamente na Mood, né? Se a gente olha hoje o nível das taxas de financiamento e também comportamento de outros mercados, como São Paulo, por exemplo, a gente já vê a média renda meio esquisada ali no meio em termos de affordability, venda de estoque também piorando um pouco. Mas eu vejo nos dados que vocês publicam nas prévias, etc., que isso não é muito a realidade da Mood, né? A VSO rondava aqueles 28, 29% no início do ano, nos últimos tris acabou ficando um pouquinho abaixo. Dito isso, se vocês puderem passar um pouco a visão de vocês, de como vocês enxergam hoje esse mercado da média renda na região Nordeste, que é onde vocês atuam, e o que que isso deveria significar aí em termos de expectativa de VSO para a Mood em 2026? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, acho que bem rápido, o Vanderlei até já chegou a endereçar, se vocês têm priorizado alguma forma de aquisição de terreno aí para o condomínio, e eu pergunto muito pela dinâmica de margem mesmo dos reconhecimentos de torna. Obrigado. Vamos lá, Matheus. Tentar não esquecer da segunda parte da pergunta, né? Que nem eu fiz. Ô, Gustavo, desculpe, que nem eu fiz há pouco com o Matheus. Até vocês me ajudem, se vocês puderem dividir elas e eu respondendo, fica melhor, porque às vezes eu dou uma resposta um pouco mais longa. Mood, né? VSO. Como eu disse, o VSO da Mood é um pouco mais forte do que o da Moura do B, é, cerca de 60%. O que eu tenho para explicar sobre o desempenho da Moody é um pouco também do que eu disse. Ela navegou só com vento contra. E o motivo do sucesso dela está ancorado em dois pilares. O primeiro é a baixa concorrência, o que gera naturalmente a baixa oferta. A segunda é uma estratégia de uma empresa que tem uma marca consolidada de alto padrão, que em alguns lugares até é objeto de desejo, como em Recife, navegando com um segmento um pouco mais abaixo, há uma associação de marcas e acaba gerando tração. É óbvio aqui que o oceano de demanda, a maré sobe, a maré desce, mas ela nunca seca. Então, por mais que a classe média esteja esquisada, foi a palavra que você usou, ela não foi a zero. E essa demanda, mesmo que menor do que o natural, pelo impacto da taxa de juros e num passado muito recente, da inflação, sem o acompanhamento da renda, havendo um comprometimento muito maior e um endividamento maior da família nesse segmento de renda, ele foi tão pouco ofertado de produto que ainda existe uma demanda forte nesse segmento. E aí é que eu respondo a sua pergunta, é de se imaginar naquele guidance de 1 bilhão de MUD por ano, se os juros cair para próximo de 10%, ou quiçá, num sonho não tão distante, a um dígito, 9 alto, 9 baixo,
Imagina o tanto de demanda reprimida que vai enquadrar a renda para o segmento da Mood, né? Então é isso que a gente mira no longo prazo. Pode vir no longo prazo alguma boa novidade sobre ela, e aí com isso a gente possa surpreender de certa forma, né? A segunda pergunta envolveu o condomínio, especificamente era o quê, Vanderlei, que ele testou você? Forma de aquisição. Ah, a aquisição de terreno na Moro do B, ela majoritariamente é através de permuta. Porém, tem surgido oportunidades sob condições que não cabem à permuta, seja porque a gente está adquirindo um terreno numa recuperação judicial, seja porque foi um ativo tomado por um banco, seja como aconteceu com o Otom, como aconteceu com o Novo Cais, seja por um hotel na Avenida Boa Viagem, que era de um grupo hoteleiro, que investidores, que tinha uma operação de crédito com um determinado banco, da qual também envolveu dinheiro. Então, aí, mais recentemente, alguns bons projetos de margem alta foram adquiridos com dinheiro parcelado, tá? Se fosse tudo no curto prazo, a queima de caixa da Muro seria muito mais alta, a gente não teria feito, e aí a nossa área de prospecção e desenvolvimento imobiliário foi capaz de conseguir encaixar dentro da nossa política de baixa alavancagem e fazer o próprio negócio tentar se pagar. Quando eu olho para frente, eu diria que daqui para frente vai ser um mix desse tipo de situação e de permuta, tá? O objetivo aqui de fato é sempre a permuta física. No condomínio não funciona a permuta financeira, né? Ou é compra parcelado, ou de fato a permuta física. Na MUD não. Aí e na Única, os veículos são mais permuta física ou financeira. Na Única ainda caminha mais para uma permuta financeira, difícil um terreneiro querer ficar com os apartamentos, né, dentro do segmento econômico, mas a gente também tem esse tipo de situação. Tá bom? Espero que tenha respondido, Gustavo. Se tiver alguma dúvida a mais, estou aqui à disposição. Não, tá perfeito, Vilar. Obrigadão. Abraço. A próxima pergunta vem de Elvis Credendio, do Itaú BBA. Elvis, seu microfone já está aberto, pode fazer sua pergunta. Obrigado. Bom dia, Diego, Vanderlei. Elvis, pode fazer sua pergunta. Oi, estão me ouvindo agora? Sim. Bom dia aí, pessoal. Dois tópicos aqui do nosso lado. O primeiro sobre os possíveis impactos aí, né, do fim da escala 6 por 1, entender que se vocês já olharam para dentro e o que vocês enxergam aí de possíveis impactos e como que isso daí pode, de repente, repercutir, né, na rentabilidade dos projetos da companhia. E o segundo item, falar um pouco sobre como tem sido as vendas aí dos projetos de condomínio, né? A gente entende, aí, vocês até colocaram na apresentação, estão diminuindo, o tamanho desse business, né, pela frente, mas ele ainda é bem relevante, né, esse ano. Então, entender como que está indo a performance de vendas, se vocês estão seguros com um pipe que está pré-estipulado. É isso, obrigado. Elvis, bom dia. Obrigado pela pergunta. Fugi um pouco aqui da linha que vinha. A revisão da escala 6 por 1. O mercado imobiliário, como um todo, ele trabalha já com outra escala. Ele trabalha a escala 5 por 2. De fato, onde há maior preocupação é o óbvio aqui, né? A carga horária do 5 por 2 é de 44 horas semanais, uma possível redução disso para 42, 40 horas, ou até dentro do mais absurdo, menos do que isso, né? Eu não preciso nem comentar, né, o quanto que, na opinião de quem quer ser transparente sobre o assunto, isso é uma grande irracionalidade. A gente já tem problema de não produtividade no Brasil há décadas, não há melhoria, né? Um excesso de subsídio social que leva a essa informalidade. Hoje a gente já tem mais gente no mercado ativo econômico na informalidade do que na carteira assinada. Daqui a pouco a CLT vai acabar sendo não desejado mais pelo trabalhador por conta da combinação dos dois efeitos anteriores. E aí agora vem mais essa de uma revisão. Uma coisa que a gente vai tentar mitigar esse efeito, não dá ainda para calcular qual o tamanho desse impacto, tá? Porque a gente já vem sofrendo, também dando muita transparência, como é de costume nosso, com a questão da mão de obra. Aliás, já vem assim mais de 2 anos que eu venho sempre falando, quando vocês perguntam o que poderia ser um yellow flag aqui, eu sempre falo mão de obra, mão de obra, mão de obra, posto que demanda não tem sido o nosso problema. Posto isso,
todas as verticais ou as iniciativas da Moro do B para combater isso vai se refletir também numa possível, se for aprovada e se assim seguir, mudança na escala de trabalho, que, lembrando, o colaborador tradicional de um canteiro nosso da Moura do B, ele trabalha com salário base para 44 horas, mais a produtividade, que é o alvo dele, né? Nenhum pedreiro entra no canteiro da Moura para ganhar R$ 2.000 no final do mês. Ele quer 3.800, 4.500, que é associado à produtividade. E parte dessa produtividade, ela extrapola a carga horária, paga em hora extra, obviamente que dentro dos limites de hora extras legais. Então, o que vai acabar acontecendo é que vão acabar extrapolando para buscar o mesmo valor, porque ninguém vai pagar 4.500, 3.800 reais por uma produtividade de pedreiro, produzindo menos. Né? A produtividade continua a mesma. O que vai remixar é o tempo que ele vai ficar a mais para atingir aquela produção. Isso é o primeiro momento. Não podemos ser ingênuos. Né? Se depender da forma que caminhar a aprovação, a própria cadeia da indústria no Brasil, né, não só da construção civil, mas toda vai sofrer com isso. Né? Se a gente tiver queda real de produtividade, o efeito inflacionário disso é muito ruim. Espero que haja um bom senso nessas discussões que estão havendo. Caminhe-se para uma racionalidade. Não acho que era o momento de se discutir isso. Se o Brasil tivesse tendo ganho reais de produtividade ano após ano, a gente poderia falar sobre isso, mas não é o que vem acontecendo. E aí, mais uma vez, né, chega aquela conta que sempre é um balde de água fria para todos nós, mas eu também seria irresponsável se dissesse para você aqui um número mágico. Podia falar o número da Brainc, né, que você já conhece. Mas eu acho que não é isso que importa. O que importa é o impacto real. Ainda não tem claridade sobre o que pode fazer, a não ser dizer, não é o caminho correto. E ele tinha uma segunda pergunta também. Eu falo tanto que eu acabo me perdendo a pergunta. Ah, os condomínios, né? Desculpa, gente. Tentativa de dar muita claridade para vocês, eu acabo me perdendo aqui na segunda parte. A venda de condomínio, né? Ela tem ido super bem, aliás. Ela vai ter representação no plano de negócio e plano de vendas desse ano da companhia, principalmente porque temos projetos do Novo Cais para apresentar. Aliás, acho que mais 2 ou 3 semanas a gente vem aqui com o Moura do B Plaza, um projeto, pelo nome mesmo já diz o que é que vai ser. A gente tem novidades em Salvador, novidades boas, mas essas eu vou falar quando vier lançamento, porque eu acho que vai ser bem bacana como notícia para vocês e com certeza em resultado de vendas. Falei aqui, né, do BitClays Milagres e do BitClays Bahia, sucesso de vendas. Então eu estou bastante otimista. O ano de 2026 deverá ter um repeteco do desempenho de condomínios, tanto operacional quanto financeiro, aqui no nosso resultado. Tá ótimo, Diego. Tá bem claro. Obrigado, bom dia. A próxima pergunta vem de João Pedro, da XP. João Pedro, seu microfone está aberto, pode seguir com a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço, parabéns pelo excelente resultado. São duas perguntas aqui do nosso lado. Então, João, você vai me ajudar, tá? Você vai fazer uma, eu respondo e faz a outra, tá? Tá bom, vou fazer a primeira. Primeiro, eu queria entender é, o que que vocês já têm mapeados aí internamente de quais são os possíveis impactos positivos da reforma do IR. Você falou anteriormente, Flá, e tem dois efeitos, né? Tem o ganho de poder de compra de quem já declara e você traz um mercado endereçável maior para o financiamento da Caixa, principalmente no baixa renda, de quem não declara renda. Eu não sei se vocês têm números aí de percentual de cliente Moura do B que poderia ser trazido adicional que tem renda informal e vai ser enquadrado para o financiamento. Como é que vocês esperam isso melhorando a VCO de vocês ou melhorando margem? Essa é a primeira e daqui a pouco eu faço a próxima. Tá, João. Veja, o foco da Única no primeiro momento é o segmento do faixa 3, que é onde tem o maior abismo entre demanda e oferta. Tá? Independente dessa conjuntura da mudança da régua do recolhimento do imposto de renda, elevando a R$ 5.000, já existia. O dado é de 2020 até 2025. Ah, é óbvio que quando houve essa mudança, a gente tem um efeito, primeiro, mais favorável, que é a informalidade da renda
podendo dar agora oportunidade a quem está fora do mercado formal de renda e para a formalidade. Né? Vamos lembrar aqui a combinação, né? 38, 39 milhões de CLT no Brasil, 39, 40 milhões de pessoas contribuindo economicamente dentro da informalidade. Essas pessoas não declaravam o que ganhavam no imposto de renda, viviam à margem da economia real e tinham dificuldades de aprovação de crédito no seu banco, fizesse algum tipo de política de behavior, de comportamento de movimentação bancária e tudo mais. Não era o caminho óbvio, né? Tinha sempre que ir para uma esteira de uma análise. Eu diria que o primeiro efeito positivo que a gente vai colher é pedir a essas pessoas que façam suas declarações, dê sua formalidade, porque não tem imposto para recolher. E aí, com isso, tem uma declaração real, né, para poder apresentar e aprovar o crédito. Tá? E aí, dentro da composição, inclusive familiar, R$ 10.000 vai diretamente no que eu estou falando. Ah, agora, se isso abriu espaço marginal de enquadramento de renda, eu não tenho dado para te dar ainda, porque a gente não começou a viver essa realidade, nem tem dados regressos para poder mostrar o quanto que isso vai comportar, né? Eu poderia trazer aqui os dados da Direcional, o Ricardo já falou disso, Paulo também, mas no nosso histórico a gente não tem, porque o Minha Casa Minha Vida passa a ser uma realidade mais recente, tá? Então, essa primeira parte eu acho que endereço dessa forma. A segunda, João. Beleza. Obrigado. E a segunda era com parceria com a Direcional e o ganho de share versus o todo do segmento de baixa renda. Eu queria entender como é que vocês imaginam que a margem bruta consolidada de vocês deva se comportar mais próximo de uma perpetuidade desse crescimento na baixa renda, se vocês esperam melhorias, manutenção ou um pouco de mudança nessa margem bruta consolidada ao longo do tempo. Obrigado. Perfeito, João. A gente. Vanderlei, quer falar sobre isso? Melhor. Deixa eu tomar uma água. Boa, João, obrigado pela pergunta. As margens de viabilidade da gente, da Única, elas rodam acima da margem que a gente vem apresentando na incorporação, tá? E acima também da margem de viabilidade da Mood. A gente já comentou isso em algumas interações com o mercado, a gente vê viabilidade rodando 36, 37% de margem bruta, o que é acima, né, da margem da Mood, que roda mais próximo aos 33%, e acima do que o que a gente vem apresentando. Então, é natural que à medida que a Mood vai participando mais do nosso resultado, essa margem da incorporação vai subindo. Isso não deve acontecer nesse ano de 2026. O impacto em receita da Única esse ano é muito pequeno ainda. A gente espera lançar entre 400 e 500 milhões. E aí você ainda tem o avanço do POC, enfim, o quanto que você vai vender desse VGV que você vai lançar, então o impacto em resultado é muito marginal ainda em 26, 25, em 26. E aí, naturalmente, a partir de 27, a Única vem contribuindo, a margem da incorporação deve subir, deve para convergir para algo perto dos 33, 34%. E aí, à medida que isso começa a rodar num patamar mais estabilizado, essa margem deve continuar subindo até chegar num proporcional entre Moody e Única. Obrigado, pessoal. Bem, temos uma pergunta aqui de Melissa Rocha. Ela fala sobre no quarto trimestre, vocês apresentaram um grande volume de vendas de estoque. Isso é um efeito sazonal recorrente dos últimos tris de cada ano ou adotam estratégias de vendas específicas para diminuir o estoque? Se sim, quais? Alan, eu vou endereçar dela e eu acho que desse Daniel Mora, né? O Daniel Mora aqui. Melissa, de fato, quando os produtos vão ficando próximo de entregar, ou estão entregue, não só na política de comercialização, eu passo a dar mais atenção ao time comercial sobre esses temas desses produtos, como a gente passa a ter campanhas mais agressivas, tá? E aí, como a gente teve um volume de entrega ao longo de 2025 significativo, é natural que a venda de estoque acaba sendo impulsionada também, o que é bom. Né? Bom para a geração de caixa, o produto mais pronto, paga-se mais ou quita-se, é bom para o quanto saudável. O que a gente não faz é política de desconto maior do que aquela que a gente já pratica, né? De fato, é impulsionar o produto, campanha, motivar corretor, enfim, relembrar que o produto está ali na prateleira, senão o corretor quer ir atrás do fácil, o fácil é o lançamento, né? Então a gente busca, inclusive, com times exclusivos para isso, e aí é natural, né?
quarto tri entrega. Ao longo do ano, por exemplo, eu consigo lembrar, entregamos Arborê, estamos entregando Miraflor, entregamos Platts, entregamos Natal, o Cocó, entregamos aqui em Recife. Então a gente focou, Salvador também focamos em a manter o estoque baixo ou zerar, como a gente diz aqui, vamos zerar na entrega, e aí natural se materializa dessa forma, tá? E aí a segunda pergunta aqui do Daniel, ele tem duas partes. Ele fez em inglês, eu vou responder em português, a gente tem tradução simultânea aqui no nosso webcast. A primeira parte da pergunta dele, ele endereça sobre esses ajustes do programa, né, sobre renda e teto, o quanto que isso pode gerar um impacto real aqui para o nosso posicionamento da Única, né? Então, se a gente acha que pode ter alguma mudança no guidance que a gente apresentou, não, a gente não vai, nesse primeiro momento, rever nosso guidance. É óbvio que a gente vê isso como uma excelente notícia, ela chega até a impactar muito positivamente a Mood, com o aumento agora do faixa 4 para R$ 600 mil, mas o que a gente entende que o crescimento também tem limitações, pelo menos dentro da Moura do B, muito claros. O primeiro é a capacidade de execução, tá? A gente não dá salto de crescimento para aquilo que a gente não consegue produzir, e aí lá na frente a gente tem que explicar a queda de margem. Não foi isso que nós fizemos nos últimos 5, 6 anos, não é isso que a gente vai fazer para os próximos 5 ou 6 anos. Então, isso pode ajudar ainda mais a melhorar a qualidade de VSO, trazer algo um pouco mais de margem no produto, mas eu não diria que a gente vai rever o nosso posicionamento. O outro, ele pergunta sobre essa expectativa, né, tão aguardada de redução da taxa Selic ao longo do ano de 2026, né, o quanto que isso pode melhorar a velocidade de vendas, né, a condição de financiamento dos nossos clientes, né, o financiamento para eles e o nosso pipeline de lançamentos, né? Ah, Daniel, eu digo o seguinte: estamos ansiosos para a queda da taxa de juros. Isso, naturalmente, no longo prazo, vai trazer um otimismo maior ainda para a compra do imóvel, vai trazer um dinamismo econômico, vai enquadrar mais renda. Não é um efeito tão imediato. O primeiro efeito imediato que você vai ver, se realmente ao longo do ano houver uma queda significativa na taxa Selic, é um otimismo maior no mercado de renda variável, principalmente no preço dos ativos e também das incorporadoras na bolsa. Para efeito de economia real, os especialistas, né, quem entende bastante, fala que leva cerca de 18 meses para a gente poder ver um efeito, né, de maior demanda, maior aprovação de crédito, enfim, a mudança da máquina toda girando para gerar na economia real, esse é o prazo esperado. Então, eu espero que sim, que é essa redução. O Brasil vive um juros real incompatível com a realidade econômica do país, mesmo com a questão do descontrole fiscal do atual governo, ainda assim é incompatível, né? A gente está com a inflação baixa e persistentemente baixa há um bom tempo, né? Então, eu acho que isso abre o horizonte mais positivo para aquele plano que a gente já apresentou a vocês, né, de estabilizar a empresa em 5 bilhões, em uma rentabilidade que caminhe para mais de 800 milhões de lucro líquido, a redução da taxa de juros para um país que cresceu, né? Se você pegar aí os últimos 15 anos, nós tivemos 3 ou 4 momentos de não crescimento. Então, a dinâmica da economia brasileira é outra atualmente, e aí se isso se reduzir, né, apesar que crescemos com juros altos, imagina o que a gente não pode fazer se houver essa redução, tá bom? Não temos mais perguntas. Vilá, segue com você fazer as considerações finais. Obrigado, Alan. Obrigado, Diogo e Diego, por terem dividido aqui essa apresentação de resultados. Queria agradecer a vocês todos que participaram, não só por estar aqui conosco há bastante tempo, as perguntas, mas também, que é o mais importante, é por confiar na empresa, tá? A gente sabe claramente do nível de responsabilidade que a gente assume, principalmente quando vocês renovam essa confiança no follow-on, como no que eu expliquei no início dessa apresentação. Sabemos do nível de nossa responsabilidade, estamos comprometidos até o último célula do nosso corpo em cumprir com o combinado, não só para esse ano, mas para o próximo ciclo da empresa, tá? Os dados operacionais ainda refletem um cenário positivo, otimista. Espero que continue assim ao longo do ano. Estamos bastante confiantes que o país
vai apresentar crescimento ainda esse ano. O Nordeste, quando o Brasil cresce, cresce mais do que o Brasil. A gente confia muito na nossa região e espero que a gente continue surpreendendo nossos clientes com bons produtos e espero também que daqui a um ano a gente surpreenda vocês em resultado. É para isso que a gente trabalha duro, para isso que o time está cada dia mais engajado, envolvido e comprometido. E agora, a partir de hoje, não é mais só Moura do B, agora é MDNE, né, essa plataforma de produtos imobiliários para Nordeste. Um abraço a todos. Um bom fim de semana ainda quinta tarde, sexta-feira. Vamos correr aqui do nosso lado, que a gente ainda tem um tri para fechar. Um abraço a todos.